Para finalizar o capítulo de indutância e indutores, nós iremos estudar o circuito RLC em série. O circuito RLC é um circuito composto por resistores, indutores e capacitores. Na aula passada, nós fizemos uma discussão sobre o circuito LC, ou seja, um circuito composto por um indutor e um capacitor. E nós observamos que nesses circuitos as cargas elas ficam oscilando. Tá? Então esses circuitos LC eles são conhecidos como circuitos oscilantes. Então nessa nossa abordagem para circuitos LC, nós desconsideramos quaisquer resistências que poderiam existir no circuito. Tá? Então na prática o que a gente fez foi uma idealização. Tá? Em situações reais, então, por exemplo, quando a gente considera um indutor ou os fios conectores do circuito, a gente sempre deve considerar as suas resistências. Eles sempre possuirão algum tipo de resistência, por menor que ela seja. Tá? Então, nesse caso, parte da energia eletromagnética do circuito ela será dissipada, tá? Ou ainda convertida em outras formas de energia. Então, fazendo uma analogia no caso mecânico, a resistência em um circuito elétrico ela vai ser análoga ao atrito no sistema mecânico. Então, quando comparamos com o sistema mecânico massa-mola, é como se a gente introduzisse, então, o atrito nesse sistema. Então, se no caso, quando fizemos a analogia com o circuito LC, nós desconsideramos o atrito no sistema massa-mola. Agora, fazendo analogia com o circuito RLC, é como se nós introduzíssemos o atrito, né, naquele sistema massa-mola. Tá? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Vamos iniciar então a análise do nosso circuito RLC. Então vamos começar com uma análise qualitativa desse circuito. Então primeiramente vamos identificar os elementos que compõem o circuito. Aqui nós temos então um indutor, um capacitor, um resistor e uma fonte externa, e ainda temos uma chave S aqui para estabelecer diferentes configurações no circuito. Essa questão aí eu já vou discutir com maiores detalhes. Tá? A questão é, se tivermos um capacitor inicialmente carregado e fecharmos, por exemplo, essa chave na posição A, fecharmos aqui esse circuito, o que irá ocorrer é que o capacitor começará imediatamente a descarregar. Notem que, inicialmente, toda a energia do circuito ela está armazenada no capacitor. Tá? Então, ela está aqui. Quando eu fecho o circuito, então o capacitor começa a descarregar. Parte dessa energia que estava anteriormente armazenada no campo elétrico, ela é dissipada por efeito Joule aqui, no resistor. Parte da energia. De modo que a energia máxima do campo magnético ela será menor que a energia máxima inicial aqui do campo elétrico. Tá? De modo que quando esse capacitor carregar de novo, tá, a energia dele será menor que a energia inicial. Então, em cada ciclo, teremos aqui no resistor dissipação de energia por efeito Joule. Tá? Então, é isso na prática que vai ocorrer nesse circuito RLC em série. Inicialmente, então, vamos carregar o capacitor. Então, para carregar o capacitor, eu basicamente coloco a chave S na posição D, aqui. Então, quando eu faço isso, eu desconecto o resistor e o indutor do circuito e eu simplesmente acoplo, então, o capacitor na fonte. Depois de um intervalo de tempo, então, a fonte irá carregar completamente o capacitor. Tá? E esse capacitor, então, ficará com a diferença de potencial igual a essa força eletromotriz da fonte. Tá? E a carga do capacitor será, basicamente, a capacitância do capacitor multiplicado pela força eletromotriz da fonte. Vamos agora à nossa análise quantitativa do circuito RLC. Então, após carregar o capacitor, né, o que nós vamos fazer no instante t igual a zero, deslocar a chave S para a posição A, de modo que agora a gente desconecta a fonte do circuito e acopla o capacitor carregado ao resistor e ao indutor. Tá? Então, logo imediatamente após a gente conectar, posicionar, né, a chave S na posição A, aqui, o capacitor ele começa a descarregar. Tá?
Tá? Ou seja, vai surgir uma corrente elétrica no circuito, tá? E essa carga vai começar a oscilar. Tá? Então a corrente vai começar num sentido, depois inverte o sentido e por aí vai. E cada vez que ocorre esse ciclo, parte da energia é dissipada no resistor. Tá? Então nós vamos considerar aí um instante de tempo, tá? Tal que os sinais da carga e da corrente, tá? São os mesmos que nós utilizamos no circuito LC na aula anterior. Tá? Então, notem, com observação aqui, notem que o sentido da corrente inicial ele é negativo, tá? Ou seja, oposto ao sentido indicado nessa figura. Tá? Aqui a gente está pegando um instante de tempo qualquer, tá? Uma vez que esse circuito vai ficar oscilando. A ideia aqui, então, é descobrir como a carga no capacitor e a corrente elétrica do circuito variam com o tempo. Vamos encontrar expressões, né, para a gente poder descrever o comportamento tanto da carga quanto da corrente no tempo. Para a gente fazer isso, então, para encontrar essas expressões, nós vamos basicamente aplicar a lei das malhas de Kirchhoff. Tá? Então, para tanto, nós precisamos inicialmente escolher o sentido, né, o caminho que nós vamos percorrer a malha para construir aí a equação. Então, nós vamos escolher o sentido horário. Escolhendo então o sentido horário, nós encontramos esta equação aqui a partir da lei das malhas de Kirchhoff. Notem que eu tenho uma contribuição da diferença de potencial no resistor, no indutor e no capacitor. Tá? Então, é isso que eu tenho. A partir desta equação aqui, oriunda da lei das malhas de Kirchhoff, e sabendo que a corrente elétrica é igual a dQ/dt, nós podemos então substituir este termo de corrente aqui, ó, tá? Na expressão assim. Então, substituindo aí esse termo de corrente, nós encontramos esta expressão aqui, essa equação diferencial aqui. Dividindo essa equação por menos L, nós temos essa nova equação. Tá? Uma observação. Vamos olhar para esta última equação aqui. Quando a resistência é igual a zero, notem que este termo aqui ó, desaparece. Tá? Então, a gente tem somente esses dois termos aqui. Ó, tá? D2Q, dt quadrado, mais Q sobre LC, tudo isso igual a zero. Então, essa equação aqui, se vocês voltarem lá na aula de circuito LC, vocês vão ver que é exatamente a mesma equação que nós encontramos no circuito LC. Voltando aqui, então, para a nossa equação diferencial para o nosso circuito RLC em série, a solução dessa equação diferencial, então, para pequenos valores de resistência, é dado por essa expressão aqui. Então, a carga instantânea, a carga em qualquer instante de tempo, no circuito RLC, será igual à carga máxima, a carga inicial no capacitor, E elevado a menos RT sobre 2L. Tudo isso multiplicado pelo cosseno de ômega t mais φ, onde a carga máxima, a carga inicial no capacitor e φ, né, essa fase φ aqui, são constantes definidas pelas condições iniciais do circuito. Já a velocidade angular, ômega, ela é dada por essa expressão aqui. Tá? Então, ômega será a raiz quadrada de 1 sobre LC, menos R quadrado dividido por 4L quadrado. Então, notem que essa velocidade angular ela é dada em termos da resistência, da indutância e da capacitância do circuito, e somente dessas grandezas. Vamos analisar, então, essa solução aqui. Então, essa solução para carga, ela é uma solução para pequenos valores de resistência. Tá? E essa solução, então, ela corresponde ao comportamento subamortecido. Tá? Ou seja, se fizermos uma análise gráfica dessa função aí, nós teremos comportamento desse tipo aqui. Tá? Então, nós teremos um comportamento oscilatório, mas, por exemplo, a carga no capacitor, à medida que eu vou tendo aí ciclos, né, no circuito RLC, essa carga aí, ó, quando ele está completamente carregado, ela vai diminuindo, até que em algum momento, né, esse sistema aí, ele para de oscilar. Tá? Então, isso tem a ver com a energia dissipada no resistor, né, ao longo de cada ciclo. A frequência angular, então, ela é dada por essa expressão aqui, conforme a gente já viu. Então, da equação da frequência angular, é possível observar, então, que à medida
que o valor da resistência aumenta, né? Quando aumentamos a resistência do circuito RLC, essa frequência angular aqui, ela se torna cada vez menor, tá? Então nós vamos aumentando esse cara aqui e esse cara vai ficando cada vez menor. Até que, quando a resistência ao quadrado é igual a 4L sobre C, né? 4 vezes a impedância dividido pela capacitância, então nesse limite, a frequência angular é igual a zero. Tá? Então, nesse limite, a frequência angular é igual a zero, uma vez que este termo aqui, ó, ele vai ser exatamente igual a este termo aqui, né? Nessa condição de R quadrado igual a 4L dividido por C. Então, com isso, a gente pode observar que, para essa condição, o sistema ele deixará de oscilar. Tá? E, nesse caso, então, o sistema atinge a condição de amortecimento crítico, ou seja, não há oscilação e o comportamento da carga é este aqui. Ó, tá? Então, a carga ela cai, tá? Com o tempo não tem oscilação nenhuma. Já para valores de resistência muito grandes, tá? Maiores que o valor crítico, tá? Então notem que o caso anterior é para valor de resistência igual ao valor crítico. Para valores muito grandes, né, e maiores que o valor crítico, maiores que este valor aqui, então nós teremos então um circuito super amortecido. Tá? E o comportamento então gráfico será basicamente este aqui. Tá? A carga do capacitor, então, nesse caso super amortecido, ele tende a zero ainda mais lentamente. Então, notem que a curva aqui ela é ainda mais suave. Tá? Então, é isso que acontece aí quando temos, então, uma resistência muito grande nesse circuito RLC.